Hoje nós vamos falar sobre tag questions ou question tags, que na verdade é o famoso né no português. Se você uma vez falou assim, né, ou não é, no final você faz uma frase na afirmativa e coloca um né ou não é, ou é, no final, para confirmar o que você acabou de falar. Isso é uma question tag, ou uma tag question, ok? E se você tem dificuldade nisso, hoje seus problemas acabarão, depois desse vídeo. Hello everyone, aqui é o Gui Ruiz do Inglês do Platinum e hoje nós vamos falar sobre o famoso né, só que em inglês. Tag questions, question tags, que na verdade são umas perguntinhas curtinhas que elas vão ao final de uma frase, só para você confirmar o que você acabou de dizer. Ah, não entendi nada. Então peraí, é o seguinte, ó. Imagina que eu falo assim para você. Você mora nesta cidade? Não mora? Sabe esse não mora? Isso é uma tag question no inglês. Wow, that's amazing. Yeah. E como que você faz isso? No inglês você vai fazer da seguinte forma. Então eu falo assim, eu faço a frase na afirmativa, por exemplo, you live here. Você mora aqui. Agora, se eu for fazer uma tag question, ela sempre vai ser uma tag question negativa se a frase for afirmativa. Não é igual em português, ó. Você mora aqui, não mora. Assim, a tag question, ela é na negativa se a afirmação veio antes. Agora, se a frase inicial for uma negação, a tag question ela é afirmativa. Por exemplo, you don't live here, do you? Se você não mora aqui, mora? Então existe essa dualidade. Se a frase que você quer confirmar estiver na afirmativa, a tag question vai ser na negativa. Se a frase for negativa, a tag question vai ser na afirmativa. E você sempre vai usar o verbo auxiliar para fazer a tag question. Ah, não entendi ainda. Então vamos lá que eu vou te explicar. Ó, antes da gente continuar, aproveita agora, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não vai perder mais nada aqui do nosso tudo, tchim-tchim por tchim-tchim, como eu sempre faço aqui, e aí você termina esse vídeo sabendo tudo com tranquilidade. Então vamos aos exemplos simples. Por exemplo, vamos começar com o nosso querido amigo do coração, o verbo to be. Então eu falo para você assim, ó, you are Brazilian. Você é brasileiro. Não é? Como é que eu falo isso? You are Brazilian. Aren't you? Então, eu vou falar assim, não é aren't you. Não é? Então, eu afirmei primeiro e depois eu neguei. You are Brazilian. Aren't you? Agora, imagine que eu quero dizer para você que você não é brasileiro. Você não é brasileiro. You are not Brazilian. Are you? Como eu neguei na frase principal, a tag question vai estar na afirmativa. Lembra de inverter a ordem do sujeito e do verbo ali para fazer a pergunta, porque é uma estrutura de pergunta no inglês. Ok? Yeah, that's a good one. Então, verbo to be, fácil. She is your wife. Ela é sua esposa. She's your wife. Isn't she? Não é? É isso que você quer dizer. Ela não é? Então é isso que quer dizer essa tag question. She is not your wife. Is she? Ela não é sua esposa. É? Então você vai sempre fazer essa inversão lá no final da frase. Se a frase inicial é uma frase afirmativa, você vai fazer a tag na negativa. Se a frase inicial for uma negativa, a tag vai ser na afirmativa. Vai ser na afirmativa, negativa, afirmativa. Afirmativa, negativa. Então, é assim que você vai se orientar. I mean, he's really good. Agora, quando o verbo não tem verbo auxiliar, ele mesmo faz a tag question. Por exemplo, eu falo assim, you are my friend, aren't you? Tá vendo? Não existe auxiliar quando você está falando de verbo to be. Então, na tag não vai ter. Agora, para todos os demais verbos, em todos os tempos verbais que existir verbo auxiliar, você vai fazer a tag com o verbo auxiliar. Então, eu falo assim, ó, you have a car. Você tem um carro. Se eu quiser falar não tem, eu não vou usar o have, vou usar don't. Porque o don't é o verbo auxiliar mais o not quando uma frase está no presente. Então, you have a car, don't you? Ou então na negativa, you don't have a car, do you? Agora, imagine que eu passei essa frase para o passado. You had a car. Você tinha um carro, você teve um carro. Na negativa, didn't you? You had a car, didn't you? Ou então, you didn't have a car, did you? Então, você vai sempre fazer as tag questions com os verbos auxiliares aplicáveis ali. Então agora nós vamos falar sobre o futuro. You will visit your grandmother.
Want to. Você vai visitar a sua avó? Não vai? Aí você fala pra mim assim, você não vai visitar a sua avó? Vai? You will not visit your grandmother. Will you? Então, lembra dessa troca de afirmativa, negativa, afirmativa, negativa. Ok? Tudo bem. Então, se você teve essa ideia geral, ótimo. Agora, você vai ter que fazer suas frases e praticar. Como que você vai fazer isso? Você vai fazer da seguinte forma. Você vai escrever uma frase na afirmativa, aí você vai analisar o tempo verbal que ela está. Se aquele tempo exige um verbo auxiliar para fazer negativo ou para fazer pergunta, você vai colocar a pergunta, a tag question, com o verbo auxiliar. Se ele não exige, você vai usar o próprio verbo. Por exemplo, quando você usa o verbo can, you can't dance here, can you? Or you can't park here. Você não pode estacionar aqui, pode? You can't park here, can you? Então, existem vários outros verbos que não precisam do verbo auxiliar. Ok? Se você tiver alguma dúvida com relação a isso, deixa aqui nos comentários e eu vou ficar muito feliz de poder te ajudar. E eu quero saber se você está entendendo. Então, deixa aquela frase, faz uma frasinha ali com uma tag question. E eu vou ficar muito feliz de ver você colocando o seu inglês em ação, porque é só com a ação que você vai conseguir evoluir e fazer um grande salto no seu inglês. Ok? Thank you very much. I see you next video. Bye! Tá muito bom essas chamadinhas. Eu sou um cara muito natural.